Yeah. All right, all right. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Avaliação Facial Perfeita. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as lesões elementares. Vocês sabiam que durante um procedimento de avaliação da pele, a gente pode se deparar com diversos tipos de lesões? E aí a gente precisa saber identificar que lesões são essas. Eu posso ou não mexer, é da minha competência ou não, ou eu preciso encaminhar essa minha paciente, essa minha cliente, para um médico dermatologista. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Quero que vocês printem esse quadro, ele é muito importante. E aí eu quero que vocês printem esse quadro, né? Aproveita para me marcar também no Instagram. E esse quadro, eu fiz uma divisão para ficar mais claro para o entendimento de vocês. Então, as lesões primárias, elas podem se dividir em três tipos, que são as lesões primárias por alteração da cor, as lesões primárias sólidas e as lesões primárias líquidas. Dentro das lesões primárias por alteração da cor, nós temos as manchas discrômicas, que podem ser as leucodermias ou as hipercromias, e ainda dentro das alterações da cor, nós temos as vásculos sanguíneos. Então, vou explicar tudo para vocês sobre isso, e depois eu vou demonstrar várias imagens para que vocês consigam entender exatamente sobre o que a gente vai falar. Então, primeiro, vamos entender o que são essas lesões elementares. Essas lesões, elas são modificações determinadas, podem ser por processos inflamatórios, circulatórios, degenerativos, por neoplasia, malformação ou por um distúrbio do metabolismo. O fato dessas lesões se apresentarem de forma externa torna fácil o acesso ao exame clínico por meio da inspeção e palpação. Essas lesões, elas se dividem em dois grupos, né? Podem ser primárias, né, que aparecem sem ser precedidas por outras alterações macroscópicas, e secundárias, que pode ser resultante de lesões primárias. Então, às vezes, o paciente ele apresenta uma lesão primária, e aí o não tratamento dessa lesão acaba resultando numa lesão secundária àquela lesão primária. Então, a gente viu que as lesões elas podem ser divididas em planas, sólidas e líquidas, tá? Então, vamos lá. As lesões elementares planas, elas podem ser máculas ou manchas. Então, prestem bastante atenção nisso. São modificações da coloração da pele. Elas não têm uma alteração de relevo, ou seja, elas não se apresentam mais altas na pele, elas não têm alteração de consistência. Então, quando eu palpo aquela minha lesão, ela não aparece mole, ela não aparece dura, tá? Isso são lesões elementares planas. Elas podem ser de dois tipos de acordo com a sua origem. O primeiro tipo, que é muito comum, são as lesões vasculosanguíneas. Essas lesões é quando há uma alteração no vaso sanguíneo. Geralmente são decorrentes de vasodilatação ou de congestão por extravasamento de hemácias, que são as células ali que auxiliam o transporte de oxigênio. Eu coloquei aqui alguns exemplos dessas lesões elementares planas. Então, seria o quê? Por exemplo, o eritema. Então, quando a pele ela fica vermelhinha, né? Você olha por fora, não tem nenhuma alteração de consistência, de relevo, ela não é em alto relevo. No seu exame visual, você consegue identificar que a pele ela está apresentando aquela vermelhidão, aquela ruborização. Então, essa é um tipo de mancha elementar, é um tipo de lesão elementar plana por manchas, tá? Ela apresenta aquela coloração
vermelha por conta da vasodilatação e desaparece com digitopressão ou victopressão. Então, é aquela mancha avermelhada que você vai fazer a digitopressão e quando você tirar o dedo, ela fica esbranquiçada. Isso é uma lesão elementar primária do tipo mancha, tá? De coloração vermelha. Quais seriam as principais causas desse tipo de lesão elementar? Então, coloquei aqui para vocês alguma ativação reflexa, né, por conta de calor e outras questões psíquicas também emocionais. Às vezes o paciente ele fica com vergonha ou está passando por uma situação de estresse, aí ele fica todo vermelho. Ele não sente nada, não sente coceira, nada parecido, mas ele fica ali com aquele rubor, tá? Momentâneo. Então, esse é um tipo de lesão elementar plana, mácula ou mancha. A gente tem também as telangiectasias. O que são essas telangiectasias? Com certeza vocês conhecem pacientes que têm. Se vocês não conhecem, a partir de agora vocês vão começar a ver muito isso. É uma dilatação vascular capilar da artéria ou da veia com diâmetro menor que 2 milímetros, permanentemente na derme superficial, constituindo lesões lineares pontiformes sinuosas ou estelar. São aqueles vasinhos que muitos pacientes apresentam próximos do nariz, nessa região aqui de maçãs do rosto. Então, você vai vendo como se fosse um risco, uma linha no tomzinho avermelhado. São as famosas telangiectasias. Mais para frente eu vou mostrar um slide de cada patologia para vocês, tá? A gente tem ainda no grupo das lesões elementares planas as púrpuras, que elas são como se o paciente tivesse um monte de manchinhas vermelhas violáceas, porque ela lembra um tom meio que de violeta. Ela não é aquele tom totalmente avermelhado. Não desaparece por digitopressão ou victopressão. Então, por mais que você faça a compressão naquela região, a mancha continua aqui, ela não some. E isso também é formado pelo extravasamento de hemácias, que são células do sangue na derme. Apresenta-se como equimose, então, geralmente a gente tem essas púrpuras de dois tipos, que são as equimoses e as petequias. As equimoses é quando a área de extravasamento sanguíneo ela é maior que 1 centímetro de diâmetro. Então, a gente fala, essa paciente ela está com equimoses, ela levou uma pancada e ficou com aquela região ali vermelha violácea. Então, é mais do tipo equimose. O tipo petequias é como se fosse púrpuras, que são essas manchinhas, porém são pontos minúsculos. Não sei se vocês já viram uma criança, quando ela tem febre alta durante 3 dias, às vezes depois ela pinta o corpo todinho de vermelho. Seria mais ou menos isso, essas petequias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as manchas pigmentares. Como que ocorrem essas manchas? As manchas pigmentares, elas podem ocorrer pelo depósito de melanina ou por pigmentos endógenos e exógenos. As leucodermias, então sempre quando a gente falar de leucodermia, lembra desse nome. A gente vai falar de diminuição de melanina. Então, quanto menos melanina eu tenho, mais clara é aquela pele. Quanto mais melanina, mais escura, mais pigmentada é aquela pele. Então, eu tenho aí essas manchas pigmentares, elas podem ser por pigmentos endógenos ou por pigmentos exógenos. A gente vai entender isso agora. Então, nas leucodermias eu tenho uma diminuição da melanina, que também
pode ser chamada de hipocromia. Exemplo, pitiríase versicolor é o nome de uma patologia que é muito conhecida como pano branco, né? Causada por um fungo, e aí aquilo se espalha na pele, geralmente em regiões de costas, colo, né? Às vezes dá muito fungo na cabeça, e aí aquilo cai em forma de caspa, e aonde encosta vai espalhando. É muito conhecida como o nome de pano branco, né? A famosa micose aí que o pessoal fala, às vezes fala micose de praia, tá? Ou eu também posso ter uma leucodermia por ausência chamada de acromia. Então, existem pacientes que eles têm vitiligo, né? Esses pacientes, eles têm uma acromia, ou seja, o melanócito não produz a melanina, não tem cor, fica totalmente branco aquela região. Além disso, a gente tem também as hipercromias, que já são o contrário das leucodermias. As hipercromias acontece o quê? Um depósito de pigmento de melanina na epiderme, ou seja, essa melanina é chamada de melanodérmica. Dentro desse grupo das hipercromias, eu tenho as efélides, que são as famosas sardinhas. Eu tenho melasma, que é uma mancha aí, né, que a gente ainda não tem. A gente tem muito estudo envolvendo melasma, mas também tem muito mistério. Mas ela acontece ali por vários tipos de alterações, entre elas hormonais, onde a gente tem um acúmulo de depósitos de melanina numa determinada região. Eu tenho também a HPI, que significa, é uma sigla que a gente utiliza para falar sobre hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, o que é isso? Às vezes o paciente ele tem uma lesão, uma espinha, e depois disso acontece a acne. Depois da lesão acontece a hiperpigmentação, que é o depósito ali onde ele teve a acne, e aí acaba manchando a pele do paciente, tá? Além desses dois tipos que eu falei, a gente tem também as não melanodérmicas, ou seja, não tem a ver com melanina. Agora tem a ver com pigmentos exógenos, por exemplo, tatuagens, maquiagem definitiva. Eu tenho ali um acúmulo do depósito de pigmentos, tá?